o que é que pode acontecer e qual é a diferença que faz com a saída do Joe Biden desta disputa. E para a gente conversar sobre isso, eu estou recebendo aqui a Aires Furquim. Fazia tempo que a gente não conversava. Boa tarde, Aires. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Eu gosto sempre de te ouvir, porque você sempre traz um ângulo que a gente não está vendo. Primeiro, eu quero falar assim, o que as eleições americanas têm a ver com o Brasil ou pode influenciar o Brasil e no resto do mundo? Bom, eu acredito, de uma forma bem direta, que como é a economia mais pujante do mundo, ela leva interesses diferentes para as formas de agir. Historicamente, os republicanos são mais voltados aos negócios do próprio país, internamente. E os democratas são pessoas que pensam nos Estados Unidos alavancando uma ou outra economia de acordo do interesse americano. Os republicanos podem até alavancar outras economias desde que aquilo seja efetivamente o principal mote da sua economia. Então, o que a gente encontra nisso? No mercado internacional, nós que fornecemos basicamente commodity, temos uma ideia de qual é a atuação que vai ser. E como que ela ocorre? Ao longo dos anos, os republicanos dão muito mais atenção às commodities, fazendo com que elas sejam, todas elas, ponto de apoio para o mercado americano. Os democratas já pensam diferente. Chegam com o produto final americano e aí analisam se commodity é ou não interessante para eles. Exemplo, o que nós temos mais claro foi a briga comercial de quando o Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, travou uma guerra comercial muito grande com a China. O que aconteceu? A China foi a um mercado mais variado, ou seja, ela veio aqui comprar soja e milho, especialmente soja em grandes quantidades. Aumentou o prêmio e nós fomos, naquela época, melhor remunerados que somos hoje. Isso não quer dizer que vai acontecer, mas esta é uma ideia que os democratas não pensam. Eles tentam fazer uma equalização de permuta. E a tendência no mercado mundial é que rico negocia mais com rico. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, não tendo muito conflito com a China, eles negociam muito mais entre si. Com isso, os prêmios da soja aqui tendem a diminuir, como é que está acontecendo hoje. Nós temos prêmios muito baixos. Então, esta é uma relação histórica. Não quer dizer que vai acontecer, mas historicamente isso é o que reflete no mercado e no comércio mundial. Me lembro, que ainda muito jovem, quando fui estudar nos Estados Unidos, o presidente Reagan estava sendo empossado naquele mesmo janeiro, isso em 1981. E qual era a preocupação que vendia esse mundo afora? Os republicanos tendem a cuidar muito mais do mercado interno, desde o ponto A, que são as commodities, até o ponto Z, que são os bens manufaturados de valor agregado muito mais alto. Enquanto que a filosofia dos democratas é diferente. Ela foca muito mais no quê? Nos produtos manufaturados de valor agregado mais alto e deixam que as commodities se alinhem pelo mercado mundial. Isso, eu estou dando esse exemplo para dizer de que desde quando entendo por gente, acontece assim. E na que a gente viu agora, essa campanha ela vem um tanto diferente, porque tá certo que cada eleição é uma, mas esta vem aí com uma tentativa de homicídio para cima do Trump. Aí o Biden, que a gente via que ele não estava na sua capacidade mental de enfrentar, e foi pressão, até que ele desistiu. E agora entra tudo indica, né?
a Kamala Harris como candidata? No meu modo de entender, até para justificar como entendo e por que entendo assim, eu faço a seguinte ideia. Historicamente, a eleição americana é muito polarizada. Nós já tivemos, entre presidentes e candidatos a presidentes, na história, aproximadamente 10 já foram assassinados. Então, isso não é uma coisa nova. O último presidente assassinado foi o John Fitzgerald Kennedy, assassinado por um marinheiro a longa distância. O último presidente que não foi assassinado, mas foi alvejado, foi o Donald Reagan. Entre o John Kennedy e o Reagan, dois presidentes, o Robert Kennedy foi assassinado dentro de um hotel por um palestino. Em resumo, as eleições nos Estados Unidos são efetivamente polarizadas e não tem novidade nenhuma. Eu, no meu modo de entender, aqui também não cabe reflexão da política de submundo. Foi isso, foi o João, foi o José. Lá acontece e, por incrível que pareça, se você fizer uma análise, só um ou dois de todos estes não tiveram motivações políticas pessoais. Tiveram envolvimentos de grupos. Os outros todos eram pessoais. Então, bom, isso é o que acontece. Todas as vezes que um presidente foi alvejado, durante a campanha, ele sai fortalecido. Nós estamos vendo hoje que essa tem sido uma regra frustrada. Nós temos, depois que o presidente Joe Biden refluiu da candidatura, nós tivemos uma primeira pesquisa que dizia que a Kamala Harris estava um ponto atrás, e agora nós tivemos mais duas, em especial uma de ontem à tarde, quando foi anunciado que ela tinha conseguido todos os votos de delegados necessários para ser a candidata dos democratas, em que ela já se posiciona a 2 pontos percentuais na frente do Donald Trump. É preciso ter uma ideia não só de polarização, de uma ideia que eu sou republicano, então eu sou de direita, eu sou democrata, eu sou de esquerda. O americano projeta a vida dele em períodos de 8 em 8 anos. Mas não quer dizer que o presidente lá tem direito a uma reeleição. O presidente tem direito a uma nova eleição. No caso do Trump, ele foi eleito, perdeu e agora vem para uma candidatura nova. Em eleito, ele jamais poderá ser candidato novamente, porque ele completou os 2 mandatos. Então ele não pode ser o Lula da vida. Não, não será, nem que queira. Enquanto que Kamala Harris traz uma longevidade maior. Ela sim pode ficar 8 anos no poder. Isso implica dizer que eles já começaram a refletir como que está a inflação, como que está o mercado e qual será a possibilidade de que isso se estabeleça. É por isso que nós temos, nesse primeiro momento, um reflexo de pesquisas onde os democratas saem um pouquinho na frente. Mas para o mercado mundial, tudo isso está muito normal, está acontecendo dentro das regras que a gente vê ao longo da vida. E quando a gente, aqui, para o brasileiro, a diferença de que o voto lá é livre, vai se quiser. Não, tem muito mais variedades. Por exemplo, você pode votar depois que passar as convenções, registrado todas as candidaturas, daí um determinado espaço de tempo, isso muda de eleição para eleição, você pode votar antecipadamente. Esse voto antecipado é o voto que mais preocupa o candidato, porque ele pode ser dado no momento de calor que beneficia um lado ou outro. Então você tem voto antecipado, voto internacional, voto antecipado internacional e você tem a liberdade de votar ou não. É muito importante dizer que os americanos
há algum tempo votavam menos do que hoje. Nas últimas 4 eleições, tem havido um número maior de eleitores ano a ano. Ou seja, isso reflete que ideias diferentes estão sendo postas à mesa. A condição que temos no Brasil aconteceria nos Estados Unidos, como, por exemplo, o tal da ficha limpa, ficha suja, alguém que teve uma condenação por corrupção, como o caso do presidente atual, se lá, Donald Trump tem uma condenação por corrupção, ele teria chance de se candidatar novamente? Olha, a nomenclatura das condenações são diferentes, até porque legislações diferentes. Mas ele foi condenado em alguns processos, eles estão sendo suspensos para que possa concretizar a candidatura, a campanha. Vai acontecer fato que é de importância ímpar. Qual é? Ser ou não eleito presidente. Se eleito presidente, os processos que o envolvem ficarão suspensos pela Suprema Corte até que ele saia, e em não sendo eleito, continuarão normalmente. Aqui o que houve foi uma aberração jurídica entre a configuração da justiça de segundo grau e a de terceiro. Ou seja, o atual presidente foi condenado no primeiro grau, no segundo, no terceiro, no Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, ele foi condenado e o Supremo entendeu, tecnicamente, que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba e sim em Brasília. É uma questão técnica de foro e anulou tudo. Então, se você fizer uma análise extremamente rigorosa, ele não está condenado hoje. Ele está sendo processado. Aí ele cai na mesma condição do Trump nos Estados Unidos. Em resumo, é triste, mas é verdade. E aí, vamos ir para o Brasil. O que seria melhor aí, a Câmara ou o Trump? Olha, no primeiro momento eu tenho a ideia de que se o Trump vier com uma guerra comercial contra a China, para o Brasil é o ideal. Se a Kamala Harris for a eleita e ela mantiver a ideia de que produtos acabados de maior valor agregado é o que interessa aos Estados Unidos, será menos bom para o Brasil, porque nós teremos que disputar o mercado de commodity também com o americano. Por quê? O próprio Estados Unidos vai incentivar uma venda maior de commodity. Agora, nós temos que pensar muito que a nossa capacidade de produção continua crescendo e nós estamos indo. Então, eu sou mais interessado no que vai acontecer aqui do que é o que virá de lá. Bom, então, desta forma, é esperar e ver o que vai acontecer na cabeça de cada um, né? Não, eu acho que o governo tende a entender que ou ele caminha com o agronegócio ou ele vai efetivamente entrar em colapso financeiro, possivelmente no terceiro ano do governo do presidente Lula. Isso a gente já está aguardando e o terceiro ano está chegando. Gente, Aires, eu quero te agradecer, nosso tempo está esgotado. Muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. E depois nós vamos voltar para falar do governo que estamos tendo com reforma tributária e tudo. Ok.